Ao vivo, graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui a claridade. Isso aí. Pessoal, estamos aí com mais uma aula da Escola de Ministros. Que Deus abençoe a todos vocês. Horário aí modificado, tá bom? O horário combinado para esta quarta era às 20 horas. Mas devido às correrias da cidade grande, a gente passou para 8h30, às 20h30, horário de Brasília. Estamos aqui, o pessoal já está entrando. Mas graças a Deus estamos aqui, firmes e fortes. E eu tenho que carregar o celular também. Irmãos do céu, que correria, só um momento. É ao vivo mesmo. Aí. Ótimo. Gente, hoje seria inicialmente, a nossa aula. Deixa eu focar melhor aqui. Aí. A nossa aula do curso Escola de Ministros, Batismo no Espírito Santo. Vocês vão entrando aí, eu vou falar uma coisa para vocês, porque falando de Espírito Santo, ele veio intervir, como se fosse assim, bem, eu sou aí o tema que vocês estarão estudando, então eu tenho autoridade para falar para vocês que eu quero que esse curso seja mudado. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Gente, a aula original, Batismo no Espírito Santo, seria hoje, mas estudando, me preparando para o curso, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Coisa linda, né? Falar do Espírito Santo e ouvir a voz dele, para testificar que não é mais uma doutrina qualquer que estamos estudando, nem uma religião humana, mas um Deus vivo que se comunica conosco. E, por incrível que pareça, nós vamos mudar. Ao invés de falarmos sobre o batismo no Espírito Santo hoje, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que é o novo curso. Olha que coisa tremenda, só ele para fazer isso, né? Vocês estarão agora com a primeira aula de um curso novo, com o tema Pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estava olhando na grade e na grade da escola de ministros, não os cursos teológicos mais avançados, mas na escola de ministros nós temos o curso Batismo no Espírito Santo, mas não temos nenhum curso falando do Espírito Santo. Então, como é que a gente vai falar do poder dele sem conhecê-lo, Então, acho muito justo, e eu fui tocado no meu coração quando eu estava estudando sobre o batismo, e a voz do Espírito Santo falou comigo: fala sobre mim primeiro, fala sobre a minha pessoa, e depois vocês vão falar e receber do meu poder. Glória a Deus, Hoje até estava vendo nos outdoors um pássaro pegando fogo ali, semelhante à pomba, chamuscando fogo. Eu falei, a confirmação. Eu falei, eita, me motivou mais, realmente, que é a hora de falarmos do Espírito Santo, tá? Então vamos saudar vocês aí, algumas pessoas estão entrando. Deus abençoe. Thais Rabelo, Rosiane, Mari, Marcos, Valquíria, Gigi, Giovana, Marília. Tem mais alguém? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Então vamos lá. Tudo ok aí? Então podemos... Esta aula que vocês estão inscritos, que são batismo no Espírito Santo, vai ser a pessoa do Espírito Santo. Ô glória, tá? Então vamos lá. O que eu quero falar com vocês? A introdução. Vou pegar aqui uma Bíblia, tá bom? Primeira aula, hein? O nome do curso mudou. Ô glória. Depois vai ficar salvo aí no feed. E vocês assistam, tá? Vocês estão entrando aí agora.
porque eu não vou me deter mais explicando essa mudança, tá? Mas vai ficar salvo aí. Deixa eu só abrir aqui o texto para a gente começar o curso A Pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. 2 Coríntios, quem quiser colocar aí no comentário, fica bem, estamos estudando. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe, vocês que estão chegando agora também. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Tem algumas versões que o versículo é diferente, né? O número do versículo, mas é o último versículo da mesma forma, tá bom? Só um momento. Eu gosto de marcar aqui com corzinha, ajuda muito, né? Então vamos lá. Olha só, 2 Coríntios 13, 13. Vamos começar o curso A Pessoa do Espírito Santo, que lindo, né? Louvado seja o Senhor, obrigado Espírito de Deus por sua presença, por cada um que está aqui sendo alimentado com esta doutrina maravilhosa ao teu respeito. Que o teu poder, Espírito Santo, seja manifesto enquanto conhecemos a sua pessoa e te louvamos. Amém. Então vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, vamos pegar isso aí, e o amor de Deus. Você pode colocar aí na sua Bíblia ou no seu caderno de estudo, aí ligado à palavra Deus, coloca Pai. Pai, entendeu? Então a graça do Senhor Jesus Cristo, que é Filho. Se quiser colocar aí também Jesus Cristo, coloca Filho. O amor de Deus. Deus Pai, tá bom? E a comunhão. Tá bom? Comunhão. Então vamos lá. E a comunhão do Espírito Santo, aleluia, sejam com vós todos, amém. Pegou aí? Então vou marcar aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer numa cor, separando aqui, essa corzinha. O amor de Deus eu vou colocar no laranjado aqui, bom? E a comunhão do Espírito Santo, tá? Do Espírito Santo, coloquei de amarelo. Vamos lá, a pessoa do Espírito Santo, primeira aula. O que nós temos que entender? Que o Espírito Santo não é uma coisa, não é um fogo, uma água, uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa que é Deus. Amém? Então entenda, no curso A Pessoa do Espírito Santo, a gente vai aprender logo aí, de forma maravilhosa, que ele é uma pessoa e é Deus. Tá? E o texto aqui que eu estou me referindo, a bênção apostólica de Paulo, o interessante também, irmão, isso aqui é conhecimento, é muito gostoso. Paulo usou uma tradução grega da Bíblia hebraica, que ficou conhecida como Septuaginta. Tá? E ela era utilizada em todas as comunidades judaicas, tá? De fala grega. Então Paulo foi educado com essa tradução, com essa versão, tá bom? Em Tarso, Paulo utilizou nessas suas comunidades judaicas de fala grega. Então é muito importante saber que nós estamos usando um texto aqui grego, tá? E chamada Septuaginta. E
essa versão aqui usada vai nos falar bem claro na bênção apostólica que a graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, o amor de Deus, outra pessoa, e a comunhão do Espírito Santo, outra pessoa, seja com vós todos, amém. Então nós temos aqui um único Deus que tem 3 personalidades, tá bom? 3 personalidades. Então, Jesus Cristo nesta comunhão fica responsável pela graça. Por isso que Jesus iniciou o período chamado graça, esse período aí, aonde o Espírito Santo habita dentro da pessoa que confessa Jesus como seu Salvador. É o perdão, é um período de graça, né? É de uma grande colheita, né? De uma vocação de todos os povos. Você vai ver que na bênção, Deus fica com a qualidade, com a qualificação do amor, o amor de Deus Pai. Por quê? Porque quem foi que amou o mundo de tal maneira? Foi o Pai. Por quê? João 3,16. Porque Deus, que é o Pai, quiser anotar aí, tem gente que confunde essas coisas aí, né? Fala, Jesus é meu Pai. Não, irmão, Jesus não é teu Pai, não. No sentido de criador, ele é Deus, tudo bem, mas Jesus é teu irmão mais velho, e é Deus. Ele veio como filho para te resgatar como filho e irmão. Então tem o Pai que enviou o Filho, para amar todos, e todos que creem não perecerem, morrerem eternamente, mas serem salvos. Tá? O plano original é do Pai. Jesus executa no poder do Espírito Santo. Olha que tremendo, né? Então, Pai é autor do plano, Jesus executa no poder do Espírito Santo. Tá? Então, Jesus fica com a qualificação da graça aqui na bênção, né? A sua graça, seu amor. O Pai vem com o amor do plano, né? E o Espírito Santo vem com a comunhão. O que eu quero dizer aqui sobre a pessoa do Espírito Santo? Que desses três almas, personalidades da divindade, o Espírito Santo é o mais íntimo. Você vê que na bênção apostólica, Jesus Cristo vem com a graça, o Deus Pai vem com o amor e o Espírito Santo vem com a comunhão. E a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. É muito importante entender que o Espírito Santo é Deus, tá? Não é sopro, tá? Ele é uma pessoa, nós vamos ver em toda a sua doutrina, a pneumatologia, né? Toda a sua doutrina, a confirmação, nós não ensinamos nada aqui falando aleatoriamente, nós temos as bases bíblicas, tá? E nenhuma delas se confronta uma com a outra. Nenhuma vai dizer que a outra está errada, entendeu? É muito importante entender isso. Que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Tá? E ele é a pessoa mais íntima. Por quê? Porque você vai ver no texto que a comunhão fica com o Espírito. Então, quem é que está na igreja? Que vive? Nós somos moradas de Deus. Ao aceitar Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você, no seu espírito, que é o seu... Nós vamos ter aí o espírito humano, a alma que é nepesh, né? No hebraico, psique no grego, né? E no seu pneuma aí, no seu espírito humano, o Espírito Santo passa a morar. Tá? Isso é o milagre do novo nascimento. Entendeu? Milagre do novo nascimento. E aí ele está aqui morando, como promessa cumprida em Atos, promessa de Joel 2,28, promessa feita por Jesus, que ele ia subir, mas aquele que virá, que é semelhante a mim, o Consolador, ele vos guiará. Toda aquela questão do contexto no Evangelho de João vai nos mostrar isso, que há um Espírito que mora na gente, que é uma pessoa que é Deus, e que deseja comunhão. Comunhão. Então, das 3 personalidades da divindade, tá? O Espírito Santo é o mais íntimo.
É aquele que está morando dentro de nós, dessa atual dispensação. Nem sempre foi assim. Nem sempre o Espírito Santo esteve atuando como morada, né? Plenitude. Nem sempre foi assim. Vamos aprender também. Mas na dispensação, depois que Cristo foi glorificado, enviou o Espírito, nesse contexto aqui, ele é o mais íntimo. Então ele é o que Jesus foi para os discípulos. O Espírito Santo é para a igreja. Quem pegou isso aí é muito forte. O que Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo é para os salvos, para os que creem nele, creem em Jesus. Tá? Por exemplo, os discípulos tinham a companhia de Jesus, exceto Paulo, que é um abortivo, mas os 12 originais ali. Eles tinham a companhia de Jesus e o Espírito Santo estava em Jesus. Pegou? Com eles. O Espírito estava com eles na pessoa de Jesus. Presta atenção. Eles tinham comunhão, partiam pão, comiam, andavam junto, compartilharam momentos grandiosos de manifestações de poder, de milagre, momentos de sofrimento. Essa comunhão que Jesus tinha com os discípulos. Mas Jesus subindo, envia o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os discípulos. Então nós não temos a pessoa de Jesus em carne, aleluia, conosco, mas temos o Espírito que estava dentro de Jesus, dentro de nós. Eu estou falando de uma forma resumida, porque isso aqui foi um milagre. Deus falou que o curso seria a pessoa e ele está sendo montado. Hoje eu fui trabalhar nisso, fui estudar o curso Batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou, não, você não vai falar sobre o meu batismo antes de falar da minha pessoa. E aí ele falou, então, eu falei, então Jesus, né? Falei, Espírito Santo, eu tenho que fazer outro curso. E assim ele confirmou. E eu estava hoje trabalhando, fazendo esse curso, está quase pronto, mas eu já estou fazendo a aula para não prejudicar, porque nós já tivemos aí a semana passada que não teve, tá? E aí você vai entender que o Espírito Santo mora em você. Então, quando os discípulos acordavam com Jesus, diziam, bom dia, mestre, sabe? Que a gente tem que fazer? Você vai fazer isso todos os dias. Bom dia, Espírito Santo, Deus lindo, maravilhoso, obrigado. Que o Senhor tem para mim hoje? Fala comigo, quero te adorar. Dirige a minha vida. É seu amigo íntimo. Amém? Então, o Espírito que estava em Jesus, que estava com eles, com os discípulos, quando Jesus estava aqui na terra, no seu período de humilhação, quando ele veio em forma humana, esse Espírito foi derramado sobre toda a carne, e os que creem recebem. E agora esse Espírito é como Jesus era para os discípulos, comigo e com você. Então a primeira coisa aí, na primeira aula, é uma pessoa, é Deus, e ele é o mais íntimo. Por quê? Porque de todas as figuras da divindade que existem, o Pai, ele veio à Terra em manifestação no Antigo Testamento teofânica, corpórea, esporadicamente. Jesus veio, o Filho, veio aqui à Terra, e Jesus, ele ficou cerca de 33 anos somente. Presta atenção, somente. Então, o Pai, o Pai que amou a gente, preparou tudo isso. Jesus Cristo que veio trazer essa graça, ele ficou 33 anos e 30 foi se preparando, só 3 trabalhando, tá? Para quem pensa que não tem que estudar. Jesus é o maior exemplo aí, a chave hermenêutica da Bíblia, você entender a Bíblia. Olha para ele, você vai entender a Bíblia. Ele estudou 30 para trabalhar 3. Então, ministérios muito rápidos, cuidado. Assim como aparece de uma vez, some de uma vez também. As coisas de Deus levam tempo para ter alicerce sobre rocha. Cavar sobre rocha é demorado, sobre areia é fácil. Sobre rocha é difícil. Mas quando brota, quando constrói, não cai, Então Jesus deu esse exemplo, aleluia, tá? E Jesus ficou 33 anos aqui. Agora o Espírito Santo, preste atenção nisso, igreja. Eu estou dando uma aula poderosa para vocês. O Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo desses 3 é o que mais tempo está aqui na terra. Jesus ficou 33 anos, subiu. O Pai apareceu esporadicamente ali nas manifestações do Antigo Testamento. E
O Espírito Santo, desde que ele desceu lá em Atos 2, tá? Que o Espírito que está com vós estará em vós, tá? Você vai pegar isso aí, tá? Esse Espírito está aqui até hoje, então temos aí aproximadamente 2000 anos que o Espírito está morando dentro de nós, fazendo de nós o quê? Membros do corpo de Cristo. E a Assembleia, né, reunida dos santos é a igreja. Tá? Para quem aí vai pregando, eu sou igreja, irmão, cuidado com a internet, é uma enchente. Né? Houve um avivamento no Brasil, e aí esses rios de avivamento misturaram, virou enchente, aí misturou com tudo, com terra. Então você não sabe o que é rio limpo, né? Que é rio sujo. Você não sabe o que é rio limpo, que é rio com lama. Fica tudo misturado. Então, para você entender isso, você tem que ter busca, discernimento do Espírito e muito estudo da palavra em oração, jejum, para entender. Porque tem uma conversa de que a gente é igreja, e então se eu sou igreja não preciso ir para o templo congregar. Isso é uma heresia das tremendas, porque primeiro, lá em Hebreus nos fala que devemos congregar, estimularmos as boas obras uns aos outros. E segundo, que a gente não é igreja, a gente é membro. E se você pega um membro do corpo de Cristo, corpo místico, e corta, por exemplo, eu não vou estar junto com os outros irmãos, vou ficar sozinho eu vou para o céu. Então você é uma mão, você é um pé, você é um dedo. Se você cortar essa parte do corpo e ficar fora do corpo, o que vai acontecer com essa parte do corpo? Vai morrer e o corpo continua. Não é ao contrário. O corpo para e o dedo que ficou separado continua vivo. Não. Tá? Então, nós somos membros e os membros têm que estarem unidos. Tá? E unidos. E quem é o que une? É o Espírito. João, se eu não me engano, 17, 21. Quando Jesus vai falando lá de que, para que o mundo saiba, né, que eu vim de ti, que ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo, Pai, que ele seja um conosco. Tá bom? Tem esse texto aqui tremendo. Eu queria até citar eles. Isso mesmo. Eu vou abrir aqui João na Bíblia mesmo, 17, 21. O Espírito Santo, que é Deus, é uma pessoa, ele é um agente unificador, não é de divisão. Tá? As divisões são obras humanas. Então, o Espírito Santo é o agente unificador. Que o quê? Que une o Pai e o Filho, né? E agora une a igreja juntamente com o Pai e o Filho. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Olha só, o Pai e o Filho um só, unido por quem? Pela pessoa do Espírito. Pode anotar aí, o Espírito Santo é o agente unificador. Tá? E eu em ti, que também eles, olha só, eles, quem eles? Os que creem, a igreja, os salvos em Cristo Jesus, os que confessam Jesus como seu único Salvador e creem nos seus mandamentos e vivem o Evangelho pela fé. Tá? Esses nós chamamos de igreja, né? Que é eclésia, do grego, tirados para fora, fora do sistema, fora da filosofia do mundo, fora da cultura manchada do mundo, né? Que recebe os valores que são fora desse mundo, tá bom? A igreja, a eclésia. Então, que também eles sejam um, marca aí de novo, em nós, para que o mundo, da onde Deus os tirou, creia que tu me enviaste, Jesus falando, tá? Então ele está dizendo aqui, no 20, ele fala, eu não rogo somente por estes, os discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que somos nós, que viremos depois, tá? Que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Quem ia fazer essa obra de unir? Que o Pai e o Filho já eram unidos, pelo Espírito Santo. E quem ia fazer essa obra de unir agora os homens ao Pai e o Filho? Meu Deus, muito forte isso aqui. Quem é que ia fazer esse trabalho de unir o Pai e o Filho com os homens que agora são salvos? O Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo, tá? Então esse texto é tremendo,
confirmo o que eu estou ensinando para vocês, tá? E voltando para a bênção apostólica, então ele é o Espírito que ficou mais tempo, há aproximadamente 2000 anos aqui, dentro dos que creem em Jesus Cristo, efetuando o milagre do novo nascimento, enriquecendo a igreja com dons, né, com seu fruto, louvado seja, dirigindo, né, e sendo o líder de toda a empreitada missionária, tá bom? Então hoje na primeira aula, louvado seja o Senhor, aprenda isso. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. E nós devemos honrá-lo, devemos louvar a ele, tá bom? E o material que eu fiz hoje, correndo, com a base do entendimento, a gente estuda, faz curso, lê a Bíblia não sei quantas vezes, né? Paga a faculdade e depois você faz aquele resumo para virar a ração das ovelhas, né? Aí você entende porque você estuda tanto, porque você tem que tirar daquilo uma base sólida para alimentar a igreja de Deus, o povo de Deus. O pastor, o pregador tem que alimentar o rebanho de Deus com uma palavra verdadeira, com o evangelho verdadeiro, e genuíno, tá? E aí, esse resumo aqui da primeira aula já vai nos dando um entendimento, que ele é a pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Dentro do material que eu estou elaborando aqui, já está quase pronto, qual é o resumo dessa matéria? Primeiro, a gente vai aprender a pessoa do Espírito Santo, que nós falamos hoje, tá? Que não é sopro, tá? Ele agiu de formas diferentes nas dispensações. Lembra, ele parava sobre as águas lá no Gênesis. Vamos trabalhar isso também. Aí ele subiu, que os homens não queriam, então não ia contender. Ele estava lá, do plano de Deus para destruir a Torre de Babel. Desçamos e confundamos a língua deles, lá em Gênesis, entendeu? Ele foi ungindo pessoas seletas para ministérios específicos. Ele revestiu homens, ungiu homens, dava porções, né? Porções para os homens efetuar a obra, realizarem grandes coisas, serem o que jamais seriam, chegarem onde jamais chegariam e terem o que mais teriam sem ele, mas ele mesmo não estava, né? Estava conosco, tá bom? E aí, quando Jesus vem, Jesus faz a promessa que quando ele subisse, os discípulos, aleluia, eu e você não ficaríamos órfãos, ficaríamos sós. Ele mandaria o outro da mesma essência, que é Deus, o Espírito Santo, o substituto, o paracleto, o guia, o que convence do pecado, da justiça, do juízo, aleluia, o que batiza com o Espírito Santo, que agora vai ser o curso outro, não vai ser mais esse, né? É esse, chamado também de Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Santidade, aleluia. Então esse Espírito Santo, né, que nós estamos aprendendo sobre a pessoa dele, para quê? Resumido, para que quando você receber o poder, você não use o poder de Deus para a sua própria glória, para que você não use o poder do Espírito Santo para atingir os seus próprios objetivos e perca até a sua salvação e seja um desconhecido que pregou, que expulsou demônio, mas não entra. Mas que você use o poder entendendo qual é o objetivo, qual é a personalidade do Espírito Santo, o que ele deseja quando um dia você ter o poder dele, os dons dele, a autoridade dele, que realmente seja usado para a glória de Deus, para salvar almas, não para você se aparecer, mas para que você diminua e Cristo seja visto em você, para que a gente mostre para esse mundo que Deus tem muito mais, que a glória de Deus é muito melhor, que a gente ganhe essas almas e que restaure filhos que estão hoje como filhos das trevas, da desobediência, transformemos esses filhos em filhos da luz, filhos da obediência. Amém? Então a gente vai aprender a pessoa do Espírito Santo, vamos aprender que ele é Deus, vamos aprender sobre os seus símbolos, eita glória, seus sentimentos, ele tem sentimento, olha que lindo, vamos aprender sobre coisas que não devemos cometer contra ele, pecados, e vamos aprender sobre a importância da renovação, aleluia, louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, amém? Então, essa é a aula de hoje, tá bom? Comunhão, o que é? Relacionamento íntimo, amém? Que a graça de Jesus Cristo, estou acabando o vídeo não,
O amor de Deus, que é o Deus Pai. Entenda a diferença dessas pessoas. Tá? E a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Vós, amém. 2 Coríntios 13:13. Comunhão é intimidade, tá? Relacionamento na mesma forma de pensar, de sentir e de agir. Meu Deus. Pega essa. Se o crente é cheio do Espírito Santo, não tem opinião diferente. Amém? Nós temos os sentimentos dele, a comunhão uns com os outros nele. E a comunhão é o quê? O relacionamento com a mesma forma de pensar, mesmos sentimentos e mesmas ações. Louvado seja o Senhor. Então, Deus abençoe todos vocês, tá? Essa é a primeira aula para quem chegou no final. O curso é ser batismo no Espírito Santo. Eu mudei hoje em cima da hora. E o curso agora é a pessoa do Espírito Santo. Aí o próximo é o batismo, tá? Porque aí você aprende quem é a pessoa e vai orando para continuar no curso do batismo até antes você que não é batizado no Espírito Santo seja. É importante, é revestimento, é poder, é necessário. E principalmente aqueles que desejam realizar a obra de Deus tem que ter o batismo. A experiência poderosa para que você tenha um resultado significante no mundo espiritual, não só na terra. Amém? Vamos orar. Antes de orar, eu quero agradecer aí, Cláudia Pereira, Deus abençoe, Marília, todos os irmãos, todos os inscritos, alunos, obrigado. Nós estamos indo para o nosso templo próprio, né? Estamos num momento de transição, e isso não vai mudar a nossa responsabilidade com a oração, com o nosso compromisso, né, de comunhão e com o estudo da palavra. Tá? Você que está aqui estudando, você está sendo abençoado. Por quê? Porque o mundo está cheio de sofismas. Daqui a pouco, o cristão que acha que não tem que estudar, fica misturando o que houve por aí, crença do mundo, crença de religião, coisa que nem está na Bíblia, aglomera um monte de heresia, de sofisma na cabeça e depois sai confessando coisa errada, que Deus não tem compromisso e não vai ter, né, de cumprir, depois fica triste. Ah, mas eu penso assim, eu creio que Deus tem que fazer isso, e Deus vai falar, ó, isso não está na minha palavra, o problema é seu, eu sou imutável, eu tenho um compromisso com o que está aqui. E que se você não quiser ficar perdido aí, citando coisa que não está na Bíblia, igual muitos cristãos, pseudos cristãos sem compromisso com a palavra, ficam citando aí, falando que Deus é isso, Deus é aquilo, que faz isso, faz aquilo, coisas que Deus não disse que faz, nem prometeu, para depois não ficar frustrado aí quando você ser decepcionado. Deus só tem compromisso com a própria palavra dele. Esteja na palavra e ele terá compromisso com você. Amém? Então, hoje você recebeu essa ração poderosa aí do Espírito, amém? Na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, já eu vou, na semana, mandar o material pronto, né? Para vocês, porque teve uma mudança, tá bom? Vou mandar o material pronto para vocês. Um abraço, beijo no coração, Deus abençoe, até mais. Obrigado a todos. Orem por nós, tá? Orem por nós. Louvado seja Deus.